Há alguns anos, historiadores e arqueólogos descobriram algo que revolucionou a forma como a ciência entende o mundo antigo: as tábuas de argila dos Sumérios. Embora as lendas considerem os atlantes ou lemurianos como os protagonistas da escrita mundial, com a descoberta das tábuas, a ciência moderna passou a atribuir esse papel aos povos que habitaram a antiga Mesopotâmia, os primeiros a estabelecer um padrão de escrita. Depois que a primeira foi encontrada, muitas outras tábuas foram descobertas ao longo dos anos. E assim como aconteceu no início, continuam surpreendendo os especialistas. Um dos enigmas mais controversos da arqueologia tradicional são as inúmeras tábuas cuneiformes descobertas nas ruínas da Babilônia, no sul da Mesopotâmia, por volta do ano 1849. Vamos ver mais detalhes desse tesouro histórico no vídeo de hoje, aqui no Mundo Desconhecido. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica por dentro de todos os mistérios que cercam a humanidade. Na antiguidade, acreditava-se que a escrita vinha dos deuses. Claro que com as diversas formas de adoração, cada um atribuía isso à sua maneira. Os gregos pensavam tê-la recebido de Prometeus. Os egípcios, de Thoth, o deus do conhecimento. Já para os sumérios, a deusa Inanna havia roubado o dom da escrita de Enki, deus da sabedoria em sua religião. Na medida em que essa visão de divindades perdia crédito, passou-se a investigar o que levou as civilizações antigas a criarem a escrita. Foram mesmo motivos religiosos, artísticos ou mera necessidade? Será que todo esse enredo discutido em escritos antigos teria sido para nos deixar algum tipo de mensagem sobre este mistério? Acreditava-se que, com o tempo, esse tipo de informação se mostraria clara, revelando facilmente a verdade por trás de tantas dúvidas. Ao invés de revelar verdades escondidas, cada nova descoberta só fazia aumentar o mistério, criando uma enorme gama de perguntas sem solução em volta dos especialistas. Com isso, muitos historiadores ainda hoje buscam maneiras de traduzir essas tábuas deixadas pelos povos sumérios, surgindo com elas muitas teorias. Ainda não podemos afirmar qual das teorias é a real, ou se alguma delas é, mas com base em explicações que parecem fazer sentido, alguns historiadores acabaram ficando sem palavras para responder. Um famoso livro, chamado de O Livro Perdido de Enki, conta a história da humanidade baseada em tabuletas vindas da civilização suméria, que viveu milhares de anos no passado e que muitos acreditam se tratar do primeiro povo organizado a habitar o planeta. Esse livro foi escrito por Zecharia Sitchin, estudioso que defendia uma explicação alternativa para a origem da humanidade, envolvendo uma versão da teoria dos astronautas. Para ele, as passagens do Antigo Testamento, assim como muitos outros contos conhecidos na Bíblia, aqueles que foram assimilados em nossa cultura como forma de mito ou parábola, não são tão originais quanto se pensava. De acordo com o escritor Sitchin, todas essas histórias fantasiosas foram passagens coletadas dos textos sumerianos, em sua fonte original, primitiva e pouco conhecida. Mesmo que essa ideia tenha sido divulgada várias décadas atrás, por meio do livro Perdido de Enki, continua, até os dias atuais, gerando muita confusão na mente de cientistas do mundo inteiro, que se veem sem palavras para argumentar contra ou a favor de suas ideias. Nos vários escritos que publicou, Zecharia Sitchin provou que todo o conhecimento adquirido pela antropologia, a geologia, a astrofísica e a astronomia são apenas reflexos do entendimento vindo de muito tempo atrás, da época dos sumérios. Para esse estudioso, a antiga civilização suméria possuía claramente os repositórios do conhecimento de uma civilização avançada que veio de outro planeta. Analisando detalhes nas tabuletas antigas, Sitchin deduziu que esses seres vindos de outro planeta tiveram uma influência direta sobre os eventos que ocorreram na Terra há muito tempo, quando os primeiros humanos nem mesmo possuíam a capacidade de se organizar em sociedade.
Muitas dessas descobertas e a verificação do conhecimento das tábuas sumérias podem ser encontradas no livro O Gênesis Revisitado. É importante lembrar que nesse vídeo estamos falando de dezenas de milhares de tabuletas de argila descobertas em antigas ruínas do Oriente Médio, várias delas na antiga região da Babilônia. Algumas falam em questões cotidianas, trabalhistas ou comerciais daquela época. Outras são literatura sagrada ou textos canônicos escritos em sumério e mais tarde traduzidos para outras línguas. Em alguns desses escritos existem referências a livros mais antigos, perdidos há mais de 6.000 anos. Algumas tabuletas, como já dissemos, descrevem a criação da Terra a partir de um planeta primitivo distante. Essas ocorrências são especificamente detalhadas. A diversidade é enorme. Um dos achados mais significativos, nesse sentido, são prismas de argila com a lista dos 10 soberanos antediluvianos. Tábuas preservadas até os dias atuais no Museu Ashmolean de Oxford, no Reino Unido. Com base nesses escritos, estudiosos agora acreditam que tabuletas encontradas no Iraque, antigas terras da nação babilônica, podem ter algum envolvimento com o dilúvio da época de Noé. Há pouco mais de 30 anos, o Dr. Irving Finkel, especialista na Assíria e na Mesopotâmia antiga, encontrou uma dessas tábuas e previu naquele momento se tratar de uma das mais importantes descobertas dos últimos tempos. Ele traduziu os escritos no ano de 2009 e percebeu que, com certeza, se tratava de uma narração parcial do dilúvio, feita por um habitante assírio. A tabuleta fala que Deus alertou um grande homem e o instruiu para construir um grande navio, onde devia se reunir toda a sua família e 2 animais de cada espécie, para que dessa forma o mundo pudesse ser purificado. Assim como no primeiro caso, os resultados do trabalho do Dr. Irving Finkel também foram publicados em forma de livro, e o jornal britânico The Telegraph se viu obrigado a publicar uma interessante matéria sobre o assunto anos depois. Essas tabuletas se inserem entre os registros históricos mais antigos que se conhece, por volta de 4.500 anos atrás, quando as primeiras civilizações se iniciavam lentamente. A tabuleta contém apenas um fragmento com 60 linhas da história, mas é excepcional por trazer instruções detalhadas da construção da arca, como matéria-prima, dimensões, a organização dos animais em seu interior e, principalmente, essa tábua de argila informa que a arca possuía um formato arredondado. Esse modelo de mega embarcação parece ter sido um tipo de barco-cesta, bem famoso na região da Mesopotâmia até o final do século XIX. Em uma entrevista, Finkel disse: "Na minha visão, a história do dilúvio é extremamente antiga e deriva de uma inundação real que aconteceu muito antes da invenção da escrita, talvez milênios antes. Por isso, ele acredita que essa tábua seja a verdadeira base para os escritos sagrados da Bíblia. Mesmo que na história suméria existam vários deuses ao invés do Deus único dos israelitas, a base para o derramamento de água é a mesma: o desejo de exterminar a humanidade com o dilúvio para gerar uma espécie de limpeza geral." Olhando por esse lado, até que a teoria de Sitkin e Finkel parecem se conectar de uma forma estranha. Podemos concluir que ambas, além de se tratar do mesmo povo e de épocas bem próximas, encaram que, de algum jeito, os escritos sumérios serviram como base para que a Bíblia fosse desenvolvida ao longo das épocas. Isso é uma opinião bem convincente, visto que os primeiros livros das escrituras cristãs só foram escritos milhares de anos depois. Fato que é comprovado pela ciência e aceito pelas próprias escrituras de maneira aberta. Muitas informações complementares poderiam ter sido tiradas de outras tábuas de argila encontradas na região do Iraque, antiga Mesopotâmia. No entanto, como resultado de diversos saques ao longo dos milênios, muitos conteúdos valiosos foram perdidos, sendo praticamente impossível reencontrá-los. Como dissemos no início desse vídeo, as pesquisas continuam, e quanto mais o tempo passa, mais aumentam as dúvidas. Esperamos que mais decodificações como a dos cientistas Zecharia Sitkin e Irving Finkel apareçam com o tempo.
Dessa forma, a história da humanidade e seus acontecimentos poderá ser definitivamente esclarecida. Para você, qual civilização merece o posto de berço da humanidade? Os cientistas estão certos em afirmar que os sumérios estão no topo dessa lista? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final e até a próxima.